Saiba como foram as discussões dos 4 projetos da ordem do dia da sessão de Câmara realizada ontem. Sindicato dos Servidores Municipais apresenta cartilha para combate ao assédio moral. Nossa equipe acompanhou de perto a corrida noturna que encerrou as comemorações do mês de aniversário de Jacareí. Câmara recebeu os desbravadores Luzeiros do Vale para a sessão solene. Receberemos a coreógrafa Isildinha Prado, que se apresenta neste fim de semana com o espetáculo Elas. Notícias, informação e prestação de serviço, agora no Bom Dia Jacareí. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Jacareí, aqui na sua TV Câmara. Mais um fim de semana chegando e eu e Aleph Gonçalves trazemos a vocês nesta sexta-feira as principais notícias aqui da nossa cidade. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Bom dia para você que está aí em casa. E a gente começa o nosso jornal trazendo a você os principais destaques da mídia regional e também do Senado Federal no nosso giro de notícias. É isso aí, Aleph. Começamos então com o Diário Jacareí. Secretaria de Meio Ambiente inicia a reforma lá na Praça do Parque Brasil, Praça Júlio Mesquita, fica ali no Parque Brasil. Será revitalizada, serão feitas trocas de piso, paisagismo, instalação de luminárias de LED, manutenção do playground, bancos, poda de árvores, pintura, calçadas novas, troca de grama, canteiro e acessos. A reforma será feita em 3 etapas. Nessa praça que tem 5.000 metros, é muito utilizada, fica lá o pessoal também, além da população do bairro que utiliza esse espaço, tem o pessoal dos inconformados que tem ali como um ponto de treino nas noites ali, o pessoal se reúne. Então, muito importante, é uma demanda antiga. Já quando fizemos colaboração sobre o inconformados, um dos temas do programa era que eles estavam ocupando essa praça, que estava escura, que estava abandonada. E hoje ela já está bem bonita, né? Então a previsão é que em julho, aí, nas férias escolares, a praça seja entregue à comunidade já completamente remodelada. Vamos aguardar, vamos acompanhar então. Próximo destaque, jornal Vale. TAC deve garantir devolução de R$ 454 mil aos cofres de Jacareí. Isso, Elton. Após assinar o termo de ajustamento de conduta, a empresa Médici Rodbell, apontada pelo Ministério Público em ação com irregularidades em contrato com a Prefeitura de Jacareí, que foi feito em 2015, ela devolverá então esse valor aí de R$ 454 mil ao município. A empresa, que foi vencedora da licitação, a compra de 47 catracas que seriam implantadas nas escolas, foi acionada pelo Ministério Público como responsável por cobrar em 2015 o valor pelos equipamentos que em 2019 já era 3 vezes maior do que o mercado. Tá, e vamos então agora a Senado Federal, senado.leg.br. PEC reduz férias de magistrados e membros do Ministério Público. Está tramitando então no Senado essa proposta de emenda à Constituição que limita a 30 dias as férias dos magistrados e membros do Ministério Público. A PEC veda a adoção da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar a juízes e prevê ainda a demissão deles e de integrantes do Ministério Público por interesse público. O texto aguarda a designação do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Vamos à próxima notícia, agora da Câmara Federal. Proposta obriga uso de marca do SUS em unidades de saúde que recebam verba pública. Esse projeto de lei ele torna obrigatório, então, o uso da logomarca, o símbolo do SUS, nas unidades públicas e privadas que integram as redes federal, estaduais e municipais, bem como nas que recebem verbas públicas desse sistema. São numerosas as instituições privadas de saúde que somente sobrevivem pela remuneração recebida pelo serviço do SUS. Tá aí. Bom, vamos lá então. Agora, fechando, agenciabrasil.ebc.com.br, Agência Pública de Notícias do Governo Federal. 2/3 das despesas da União estão indexadas. Mesmo sujeitos a teto, os gastos federais são rígidos e crescem automaticamente, tirando espaço para investimentos no orçamento. A conclusão consta de levantamento divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Segundo o Tesouro, 67,7% das despesas primárias previstas para este ano de 2019 são corrigidas por indexadores, que é quando você ajusta um valor segundo o índice determinado pelo mercado financeiro.
Essas despesas somam, então, 956 bilhões do total de 1,4 trilhão de gastos autorizados para 2019. Tá aí, esses são os nossos destaques no Giro de Notícias. Ontem tivemos a 13ª sessão ordinária, foi realizada excepcionalmente na quinta-feira, em função do feriado de 1º de maio, na última quarta. Eram 4 projetos na ordem do dia. Vamos saber como ficaram nas votações com o nosso colega, o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Aleph. Bom dia a Márcio. todos que assistem o Bom Dia Jacareí. Exatamente como o Elton falou, tivemos 4 projetos na ordem do dia. Um deles foi adiado, o outro foi e os outros 3 foram aprovados. Comecemos pelos projetos de nome de... Vamos nomes de rua primeiro? Nome de rua, que é bem rápido. Que é mais rápido e... Exato. Tivemos 2 projetos de nomeação de nome de denominação de ruas, de autoria da vereadora Lucimar Ponciano. As duas ruas no bairro Terras da Conceição. Você vê aí na sua tela a denominação de Rua Maria da Conceição Ribeiro, esta nomeando a Rua 1 do Terras da Conceição. E tivemos outro projeto nomeando a Rua 2 por Rua Elvira Fausto. Os familiares estiveram presentes, os 2 projetos foram aprovados por aclamação e agora aguardando a sanção do prefeito para que as ruas sejam de fato nomeadas. Tá aí. Então, Márcio, esses aprovados, presença dos familiares, aquele momento que também interrompe a sessão, prestando as homenagens com as pessoas que estão ali, comparecendo, sem discussão. Sem discussão, os nomes de ruas têm sido assim nas últimas vezes, né? Os vereadores apenas demonstram de fato quem é a pessoa que está sendo homenageada, no caso a Elvira e a Maria, no caso desses projetos da vereadora Lucimar. Os familiares comparecem exatamente todo esse trâmite aí, para que a pessoa também seja um pouco mais conhecida, né? Às vezes a pessoa é só conhecida naquele local, então para que seja um pouco conhecida na cidade, a gente acaba fazendo também esse trabalho. Tá aí. Tudo bem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre os outros 2 projetos. Tivemos adiamento de um projeto e uma aprovação por unanimidade, se eu não me engano. Vamos lá. Pesquisas são confiáveis? Saiba mais sobre como uma pesquisa científica funciona e entenda de que forma elas nos influenciam. Você sabe como funciona uma pesquisa eleitoral? Como você acha que funciona uma pesquisa? Eu não tenho ideia. Isso não tenho ideia. Bom, eu acho que uma pesquisa, fazem base em quantos municípios pessoas têm na cidade. Para explicar como funciona uma pesquisa eleitoral, que é uma pesquisa científica, ou seja, que possui métodos estabelecidos para o alcance dos dados necessários, conversamos com a especialista Maria Tereza De Juste. Então, as pesquisas eleitorais são um tipo de estudo quantitativo que normalmente usa amostra, né? E essa amostra ela tem que ser representativa da população, né, pesquisada. Há várias metodologias para se fazer a amostra e a coisa principal na amostra é a quantidade de erro que ela carrega. De acordo com a especialista, a amostra de uma pesquisa é uma parcela da população que representa o todo. A maneira também de selecionar os entrevistados também tem influência na qualidade da amostra que você consegue. E numa pesquisa eleitoral, a amostra é tudo. Porque se ela não representar a população que você está pesquisando, ela não te vai servir. Se ela tiver 50% de erro, o que você faz com uma pesquisa com 50% de erro? O instrumento de levantamento de dados também é muito importante, não é? Normalmente é o questionário ou o roteiro de entrevista, né? Se você tem um questionário ou um roteiro de entrevista mal feito, né, você vai ter respostas, digamos que não têm validade. Não é? Se as perguntas forem formuladas de uma maneira que os entrevistados não entendem o que está sendo perguntado, cada um vai entender uma coisa, porque ela não está muito clara, né? Você vai ter o quê? Pessoas respondendo questões diferentes. Então, o resultado também, apesar da amostra ser boa, o resultado vai ser, que a gente fala, espúrio, isso é falso, com erros. Você acredita em pesquisas eleitorais? Eu às vezes sim, às vezes não. Mais para não. Um pouco, acredito que sim, tem muita seriedade nisso sim. Apesar de a gente ver que por aí está acontecendo muita coisa errada, há quem queira fazer o certo. Sim. Mas eu não confio totalmente não, eu acho que pode ter uma margem de erro porque vai ter muitas pessoas que não querem participar e eu acho que eles sempre vão querer mostrar quem está mais, então eu não confio 100% não, eu acho que pode ter uma margem de erro sim. De Juste explica que todas as pesquisas estão suscetíveis a erros, mas até mesmo a margem de erro precisa ser calculada. Então, todas as pesquisas têm muitas fontes de erro.
E a obrigação da gente, como pesquisador, ao planejar a pesquisa, é prever essas fontes e controlar. Não existe nenhuma pesquisa sem erro, mas o papel do pesquisador é diminuir, minimizar esse erro o mais possível. Pesquisas eleitorais influenciam o seu voto? Não. Eu geralmente pesquiso a pessoa dentro do princípio, do começo dele, para ver quem é o candidato, né? Eu não acostumo me influenciar pesquisa, não. Igual eu te falei, pesquisa é um negócio ilusório. Olha, eu acredito que os resultados ali, mesmo que pudessem ser manipulados, vamos colocar assim, o que a gente tem a respeito do partido, né, ou mesmo de quem a gente confia ali está elegendo, não altera. Não me deixa influenciar. Eu procuro ver o lado certo, o errado, mas eu não me influencio pela pesquisa, não. Fazer uma pesquisa também exige muito preparo por parte da equipe ou empresa pesquisadora. Afinal, opiniões podem ser influenciadas a todo momento. Inclusive, no Brasil, agora a legislação exige que na pesquisa eleitoral você registre a pesquisa, não é? Você apresente o plano dela, registre a pesquisa. Você não pode sair fazendo uma pesquisa e publicando o resultado dela. Por quê? Porque a pesquisa eleitoral é modeladora de opinião, né? Uma parte da população, quando lê o resultado da pesquisa, muda a sua opinião, muda seu voto, né? Aquele que fala assim, não, esse cara aqui vai ganhar, então eu não vou ser um perdedor, eu vou votar nele. Né? Então, as pesquisas são reativas. A importância da pesquisa na nossa vida, né, Marcos? Márcio. Exatamente, Aleph, foi como ela disse agora no final, ela molda a opinião. Né? E em jornalismo a gente sempre aprende algumas coisas em relação a números. Né? A matemática está muito elencada no nosso trabalho e a gente percebe, eu me lembro até de um professor que eu tinha, que ele se baseou no Felipe Pena, que é professor de jornalismo, teoria de jornalismo, né? E não especificamente sobre pesquisas eleitorais, mas ele dava um exemplo bastante legal, que era sobre números, e depois ele mostrava a parte eleitoral. Ele contava que tinha um historiador chamado Alessandro Portela, que tratava da época da escravatura, da escravidão. E havia uma pesquisa na época, muito famosa na época, que pode ser encontrada até hoje, que demonstrava uma média de que determinado país, eles chicoteavam os escravos 0,7 vezes. Uma média de 0,7 vezes. E aí ele pergunta, né, como que se chicoteia alguém 0,7 vezes? Não dá. Só que numa amostragem de 70 escravos, se um for chicoteado 70 vezes, logo todos foram chicoteados 0,7 vezes. Então, é claro que a realidade desse um não é a realidade dos outros 99. Então, a pesquisa eleitoral também tem um pouco disso, porque tudo determina o contexto. Então, a contextualização faz toda a diferença na pesquisa eleitoral. Da onde aonde foi feito? Interpretar os números. Exatamente. Né? Que bairro foi feito? Qual a região? Zona Leste, Zona Sul? Quem é o público que foi feito? Foram feitos vários? Então, eu acho que conhecer a amostragem, conhecer a reputação da empresa que está fazendo essa pesquisa, conhecer principalmente a metodologia, tudo isso faz uma diferença enorme, principalmente desconfiar. Né? Eu acho que é claro que nós devemos levá-la em consideração sempre, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, sabendo que aquilo pode moldar a nossa opinião e lembrando que são apenas números. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais lançou uma cartilha de orientação sobre o que é o assédio moral. Durante o evento, foram colhidas assinaturas para um abaixo-assinado sobre esse assunto. Acompanhe mais detalhes na reportagem. No Brasil, a cada 90 minutos, uma pessoa sofre assédio moral no trabalho. O número é do Ministério Público do Trabalho, numa pesquisa dos últimos 5 anos. Foram quase 30 mil casos denunciados. Pensando nisso, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jacareí lançou uma cartilha para explicar o que é o assédio moral. O documento teve tiragem de 10 mil exemplares, com 20 páginas e é ilustrada com desenhos. O trabalhador que ele sofre assédio moral, ele produz menos, ele se sente infeliz no local de trabalho, ele não tem motivação para trabalhar e devido a muitas denúncias que o sindicato tem recebido sobre esse tema de prática de assédio moral no local de trabalho, é que nós resolvemos então preparar esse material para esclarecer. O lançamento da cartilha faz parte da campanha promovida pelo sindicato para tentar orientar os funcionários da administração municipal a denunciar os casos sempre que acontecerem. Quem é vítima do assédio moral não sabe que está sofrendo do assédio. Normalmente, o assédio causa, uma das características do assédio é
gerar uma culpabilização da vítima. Então a vítima, ao se sentir culpada, ela acha que a culpa é dela, então que ela que é incapaz, ela que não consegue trabalhar, e aí ela vai sentindo outras dores, outros problemas psíquicos. Nesse sentido, o combate precisa ser do coletivo. Nós temos todas as condições de fazer análise e avaliação se esse funcionário ele é ou não vítima, porque precisa caracterizar, senão é difícil de a gente conseguir ajudar. Então, caracterizado assédio moral, a gente vai orientá-lo para que ele consiga se defender do assediador. A corregedoria ela acaba tendo contato direto com esse tipo de caso. Então, para que a gente possa atuar, a gente também faz o acompanhamento, ver se o servidor, de fato, ele sabe o que é, o que ele está denunciando. Muitas vezes chega para nós má conduta e a gente vai averiguar lá, ele chega dizendo que é assédio moral. Então é importante esse tipo de ação para que ele entenda e compreenda o que de fato é o assédio moral. O assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. As mais comuns se dão nas relações hierárquicas e as mulheres, na maioria das vezes, são as vítimas. A vereadora Lucimar Ponciano, que é funcionária pública licenciada, esteve presente no evento. É indispensável o tratamento de respeito, a educação de um servidor para com outro servidor, independente se é cargo de comissionado, independente se é cargo efetivo de concurso, porque a gente deve um trabalho, uma prestação de contas para a população. Há um abaixo-assinado com o apoio do sindicato para a elaboração de uma lei municipal contra o assédio moral. Todos podem assinar, independente de ser ou não funcionário público. É só ir até a sede do sindicato, na rua Luiz Simão 337, no centro, ou ligar no 3951-7270. O servidor ele precisa conhecer de fato o seu estatuto, para que ele não caia de repente no erro de fazer uma postagem numa rede social e de repente infringir o inciso 5º, que fala claramente lá, referir-se publicamente de forma depreciativa às autoridades, aos atos da administração. Entender também que ele pode estar infringindo e pode também estar infringindo o assediador moral. Ele não precisa ser só o chefe, ele pode ser um assédio horizontal, ele pode vir do próprio colega. Então tudo isso é importante. Para que ele não tenha esse tipo de problema, ele precisa conhecer de fato o estatuto. As pessoas que trabalham junto com a pessoa assediada precisam perceber a situação para assim encaminhar, auxiliar, encaminhar tanto medidas no local de trabalho, quanto encaminhar aquela pessoa para atendimento psicológico, para acompanhamento. Então esse combate, ele não é um combate individual, ele precisa ser principalmente do grupo. Em março, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que tramitava desde 2001, que tipifica o assédio moral como crime. A proposta foi enviada ao Senado e só depois disso ela vira lei, com a sanção do presidente da República. A pena estipulada é de 1 a 2 anos de prisão e multa. Tá aí, então é importante, a gente tem até aqui a cartilha, Márcio, do sindicato. Vou pedir para o pessoal mostrar aqui, tá aqui, Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí. Cartilha do assédio moral. Você que é servidor público pode conseguir a sua cartilha lá no sindicato. Tudo bem, vamos voltar a falar então das informações sobre a sessão ordinária de ontem. Aí temos ainda 2 projetos, né, Márcio? Um que era da regulamentação, acho que é a palavra correta, da criação de galinhas da Angola. Muita justificativa do vereador era, sobretudo, pelo combate ao escorpião, já que a galinha é predadora do escorpião. Uma discussão polêmica aí no plenário. Polêmica. Vamos conversar sobre isso. Foi bastante polêmica, Elton, mas foi interessante ao mesmo tempo, porque, pelo menos até onde eu me lembre, essa talvez tenha sido a sessão em que houve mais debate. Debate no sentido de cada um expõe, independentemente do nível ou do que as pessoas falaram, houve debate, isso é sempre bom numa Câmara Municipal. Então o vereador Juarez trouxe o projeto dele, projeto que tratava a respeito, como o Elton disse, dessa regulamentação. Você vê aí, manutenção de galinhas da Angola nos imóveis da zona urbana, no sentido de tentar parar com a proliferação de escorpiões que vem acontecendo em Jacareí. Inclusive,
com uma morte de uma criança. O vereador expôs a sua argumentação, diz que ninguém é obrigado a comprar galinha, de fato o projeto diz isso mesmo, diz e colocou alguns argumentos, diz que a galinha sim, ela combate o escorpião, diferentemente do que outros vereadores disseram, diz que algumas cidades obtiveram sucesso com isso, inclusive São José dos Campos, quando colocou a galinha d'Angola no cemitério, onde havia proliferação, não sei até onde essa informação procede, mas de acordo com o vereador isso acontece. Ele até demonstrou que ele mesmo fez uma pesquisa, né? A gente falou sobre pesquisa Sim. agora há pouco, ele mesmo fez uma pesquisa nas mídias sociais e colocou até que 96% da população que estava nas redes sociais dele aprovaram o projeto de lei. Então, a partir disso, os outros vereadores começaram também a se manifestar. Talvez o mais contundente tenha sido o vereador Luiz Flávio, que colocou um ponto mais técnico da coisa, utilizando inclusive uma matéria da TV Câmara, lá no Butantã. A TV Câmara foi até o Butantã de São Paulo e mostrou de fato como que o escorpião ele trafega, como que ele se alimenta, onde que ele pode picar ou não, os predadores e as presas, né? Foi bastante interessante. E o vereador Luiz Flávio se utilizou desse conhecimento, através de outras formas também, e colocou o ponto dele, disse que não votaria favorável ao projeto, porque a galinha d'Angola não tem esse encontro com o escorpião. A galinha d'Angola seria, nas informações dele, uma ave diurna, enquanto o escorpião seria um aracnídeo noturno. Então não há esse encontro entre presa e predador, além do fato de que as fezes da galinha d'Angola poderia proliferar a leishmaniose, assim como as fezes da maioria dos outros animais também acontece. A partir disso, houve vários pontos também. Houve uma emenda do vereador Juarez Araújo que diz respeito ao barulho, que a gente sabe que a galinha d'Angola ela emite um som mais alto do que a galinha comum. Né? E a emenda do vereador Juarez veio no sentido de tentar responsabilizar o dono da galinha para que não haja esse barulho, essa interrupção. Incômodo com os vizinhos. Esse incômodo, né? A palavra correta seria o incômodo. E o vereador Luiz Flávio pontuou muito bem, falando, mas como vamos calar a galinha? É diferente de um som alto, né, que você apenas abaixa. Numa galinha você não consegue calá-la. Então esse também foi um dos pontos que ele colocou. Logo em seguida também veio o vereador Fernando, colocou o ponto dele um pouco mais político, no sentido de que a prefeitura estaria transferindo a responsabilidade da limpeza de área pública para a galinha. Né? O vereador Paulinho dos Condutores também foi mais ou menos na mesma linha, colocou o fato de que o Estado cada vez mais vem jogando a responsabilidade para o cidadão, ao invés de fazer o que devia ser feito. E de uma outra forma, o vereador Rodrigo Salomão, lembrando que é líder do prefeito, disse o contrário, colocou também os argumentos dele, disse, olha, o próprio Ministério da Saúde possui métodos, possui orientações para que as pessoas não deixem que os escorpiões ou animais peçonhentos proliferem. E ele começou a elencar, ele disse, olha, limpeza de quintal, tirada de folha, limpeza de resíduos, separação de lixo, tudo isso é de cunho privado, nada é de responsabilidade da prefeitura. Então ele também contrapôs esse argumento em relação aos outros vereadores que o antecederam. Então começou aquela discussão de que cada um via de uma forma. A única vereadora que foi de fato favorável ao projeto claramente foi a vereadora Sônia Patas da Amizade, que já havia trazido o projeto igual em maio de 2017. Em maio de 2017 ela trouxe um projeto bastante semelhante, o teor um pouco diferente porque também tratava de animais de pequenos portes, não só da galinha. Mas no geral havia o mesmo objetivo. Né? E o projeto na época foi reprovado. Então ela se mostrou favorável, ela disse, olha, ela é bióloga, lembrando, a vereadora Sônia Patas da Amizade também é bióloga, e ela colocou o ponto dela, falou, olha, ajuda sim, eu acho que é claro que não solucionaria o problema, mas ajudaria um pouco nessa questão da limpeza, da proliferação dos escorpiões, já que, e aí ela entrou numa causa mais natural, uma questão mais de evolução, né? Ela citou que a gente está, e de fato está, cada vez mais matando os predadores, então as presas acabam proliferando. Então houve essa divergência de opinião, até que o vereador Rodrigo Salomão propôs o adiamento, primeiramente por 5 sessões. Só que nessa primeira proposta dele não foi aceita. Então a discussão continuou. Após o pedido dele ter sido reprovado, continuou. Então o vereador Paulinho do Esporte falou, olha, de fato não vai dar. Não vai chegar. Vamos chegar a um consenso, ou o projeto vai acabar sendo rejeitado ou aprovado por um pouco de 7-6, digamos assim, né? Então, como a maioria dos vereadores não colocaram de fato como pensavam, o vereador Paulinho do Esporte falou, olha, quer saber? Vamos adiar então por 4 sessões para que dialogue um pouco mais a respeito disso. E então aceitaram. E aí o projeto foi adiado
por 4 sessões ordinárias. Isso dá no dia 29 de maio. Então teremos novamente esse projeto de volta e possivelmente estaremos debatendo um pouco mais sobre ele. Sobre o tema. E agora os vereadores vão aprimorar os seus argumentos, vão procurar outras informações. Exatamente. E provavelmente já vão vir um pouco mais decidido também em relação ao seu voto, porque muitos deles pareciam um pouco hesitantes em relação ao projeto, justamente porque é um pouco técnico, né, Elton? A gente precisa conhecer de fato. Por isso que a TV Câmara foi até o Butantã, né? A gente estava também... Tem a questão política da aprovação do projeto, os argumentos dos vereadores, aí a TV Câmara, nosso papel como jornalista é informar, né? Se alguém tem que questionar alguma coisa, não é questionar a matéria, é questionar o Butantã, então. Vão até o Butantã e questione. A TV só ouviu o biólogo, só trouxemos a informação, né? Não significa que a galinha não é predadora do escorpião. Ela é sim predadora do escorpião, mas tem essa questão dos hábitos dos dois animais, um é noturno, o outro é diurno. Mas inclusive a matéria está no nosso canal no YouTube, você pode assistir a matéria, ela traz uma série de informações sobre o escorpião, sobre o processo da fabricação do soro e etc. A gente foi até lá o Butantã, que é uma referência não só no Brasil, mas mundial para fabricação de soro e aracnídeos, cobras em geral. E que foi cumprido o nosso papel nesse sentido, né? Porque, de fato, o vereador utilizou-se da matéria para fazer o conhecimento. Muitas pessoas, pelo menos, me abordaram dizendo em relação a essa matéria. E é interessante que as pessoas busquem essa informação antes de formar qualquer opinião. Exatamente. Não que em Jacareí a gente não tenha conhecimento suficiente, aí até citando o pessoal da Vigilância Sanitária, sim, já estiveram aqui, explicaram todo o ciclo de vida do escorpião também. A gente tem muita informação aqui, tem muitos profissionais trabalhando com isso, mas fomos ao Butantã justamente para ter essa neutralidade, para... Acho que até esse pessoal dos zoonoses, eles sabem de fato que o Butantã é de fato uma instituição diferenciada. É para lá que a gente manda, quando captura os escorpiões aqui, é para lá que são enviados vivos para poder fabricar. Várias prefeituras, né, do estado de São Paulo mandam para lá para a fabricação do... A fabricação da metade do soro do país é de lá, né? 49% da metade é de lá, interessante. O último projeto, Márcio, que nós tivemos? O último projeto foi da vereadora doutora Márcia, aprovado por unanimidade, e trata a respeito do chamado Parklet, né? Eu estava até conversando esses dias com os outros assessores de imprensa, acho que devia mudar o nome. Esse negócio de falar de Parklet, quase poucas pessoas de fato conseguem identificar o que é um Parklet. Talvez um nome mais português seria um pouco mais vantajoso. Talvez, quem sabe, a vereadora não consiga emplacar um outro nome aí. Mas, de fato, para quem não sabe, numa área de estacionamento de carro na rua, por exemplo, onde cabem 2 carros, caberia um Parklet. O que é um Parklet? É uma construção, seja ela de madeira, seja ela de ferro ou qualquer coisa, que sirva de espaço de conveniência, onde as pessoas podem sentar, tomar seu lanche, conversar. É muito comum em algumas cidades aqui da região, como Santo Antônio do Pinhal, Guararema, possui parklets. Vem um conceito, como o próprio projeto diz, é americano, né? Uma questão da cidade de São Francisco, que é pioneira nessas questões mais urbanísticas, né? Cidade de São Francisco. E a vereadora trouxe para tentar embelezar, para tentar melhorar a questão da paisagem urbanística da cidade, a questão estética, né? Para também atrair um pouco de turistas. Então, o que seria 2 carros, 2, 3 carros estacionados, poderia ser construído tanto pelo poder público, tanto pela prefeitura, quanto pelo poder privado, desde que cumpra os determinados requisitos de tamanho, de material, de estética e tudo mais que deverá ser regulamentado pelo prefeito. É complicado a gente explicar o que é um parklet, porque cada um é de um jeito. Né? Existem parklets que é totalmente feito de madeira, onde as pessoas sentam ali com flores e árvores. Outros já têm uma questão mais de ferro mesmo, mais tecnológica. Outros é puramente por caixotes, feito por caixotes ou por concreto. Então vale a pena vocês dar uma pesquisada aí a respeito e formar a sua opinião. De qualquer forma, o projeto foi aprovado. Não significa que a prefeitura deva construir, isso é só uma regulamentação, um incentivo para que o poder público faça esse tipo de trabalho. Né? Então, a partir de agora, se o projeto for sancionado, lembrando, tem que aguardar isso, pode haver um veto, a gente nunca sabe, mas caso for sancionado, cabe ao prefeito decidir ou não aonde colocar esses chamados parklets, para tentar melhorar a questão mais urbana da cidade. Bom, e amanhã a Associação Humanitária Amor e Caridade realiza um bazar beneficente em comemoração ao Dia das Mães. Confira mais detalhes e saiba como participar no nosso boletim de notícias.
Sábado, dia 4, a Associação Humanitária Amor e Caridade realiza o Bazar Beneficente de Dia das Mães, com muita variedade de peças, entre elas jogos de toalha de banho, chinelos customizados e artigos em crochê. Tudo que for arrecadado com a venda dos produtos será revertido para a continuidade dos serviços da associação, que há mais de 80 anos oferece abrigo e atividades terapêuticas a pessoas com idade a partir de 60 anos. O bazar começará às 14 horas no endereço Rua Cônego José Bento, número 567, no centro da cidade. É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos conversar sobre a mostra de dança Elas com a coreógrafa Isildinha Prado, espetáculo que acontece nesse sábado. E olha só, amanhã, sábado também, é o dia D da vacinação contra a gripe influenza. Todas as unidades de saúde do município estarão mobilizadas das 8 da manhã às 5 da tarde para realizar a vacinação. Fica ligado aí no nosso intervalo que nós vamos exibir a matéria com todas as informações sobre quem pode e quem deve se vacinar. Voltamos em instantes. Estamos de volta e conosco aqui no estúdio a coreógrafa Isildinha Prado, nós que falamos aí, ela que está envolvida com a mostra Elas de dança. Isildinha, seja bem-vinda aqui, você é coreógrafa desse espetáculo, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Primeiramente, quero agradecer a tua presença, pedir para você explicar um pouquinho para a gente como que vai ser essa mostra. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. E essa mostra, ela é muito importante, por sinal, devido a esse tema Elas, que é um assunto discutido atualmente, muito discutido com relação à violência contra a mulher. Então essa mostra de dança, ela inicia falando sobre essas mulheres, como elas devem ser tratadas, esse respeito que elas merecem ter. Depois ela passa para um segundo momento, onde a gente fala sobre a violência em si, a violência doméstica sobre as mulheres. E por fim, a gente traz novamente como ela deve se comportar diante de uma situação de violência. Então essa mostra ela acontece durante 1 hora de apresentação, sem interrupção, com os bailarinos em cena, né? E através dessa movimentação dançante, as leis e sugestões e informações sobre os procedimentos da proteção contra a mulher, né, a favor dessa mulher, ela vai desenrolando durante essa mostra. Isildinha, como é que foi esse processo de criação, né? Criar todo o conceito, as coreografias, quanto tempo levou para ficar pronto esse espetáculo? Ele nasceu de um incômodo, né? Eu sou mulher, né? E eu posso contar várias situações vividas, né? Dentro desse tema. Então, a partir desse incômodo, teve essa oportunidade, através da Fundação Cultural, né, de Jacareí, que ela também concorreu, né, com o seu projeto no estado e recebeu essa verba, né, para o município. E aí nós, artistas, concorremos dentro da cidade, mandamos nosso projeto e esse projeto ele foi escolhido. Então esse projeto foi escolhido e aí foi desenrolado toda essa amostra. A pesquisa, ela parte a partir da nossa vida mesmo, do nosso cotidiano, e depois de todas as informações atuais direcionadas à mulher. Depois foram escolhidas as músicas, né, que elas falam também sobre a mulher. Então o espetáculo inteiro fala sobre a mulher. Então tem poesias, músicas e a própria declamação e a parte teatral. Então a gente levou aí 1 ano de trabalho, de pesquisa, depois da confecção, né, coreográfica. Aí vamos dizer aí mais uns 4, 5 meses até o projeto em si, falando de figurino, enfim, todo pronto para essa mostra. Quantas pessoas estão envolvidas entre os bailarinos, o pessoal dos bastidores? São 8 bailarinos, né, que dançam aí comigo, tem uma participação lá, então 9, mais a figurinista, né, que é a nossa costureira Lourdeca, ó, beijo, obrigada. E aí, enfim, são 9, 10 pessoas, né? Aí depois tem o pessoal da equipe que vai lá, monta o palco ou arruma um espaço.
a escola, as pessoas que nos recebem, que abrem esse espaço para nós. Mas assim, dançando e ativamente, são 9 pessoas. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse espetáculo que vai acontecer neste sábado, né, Isildinha? Neste sábado. Bom, nessa semana aconteceu a Corrida Noturna de Jacareí, uma das atividades que fizeram parte das comemorações do aniversário aqui da cidade. E nós estávamos por lá, o Elton estava correndo bastante lá, não só acompanhamos, mas também suou a camisa para fazer essa reportagem, né, Elton? Olha só. A história do Henrique é de superação. Depois de anos vivendo uma rotina sedentária, ele resolveu mudar seus hábitos. Em quase 7 meses, eliminou 34 quilos. E não teve moleza, não. Entre exercícios aeróbicos, funcionais e de fortalecimento muscular, treina 2 vezes ao dia de segunda a sexta e 1 vez no sábado. Resultado: qualidade de vida lá em cima. E nossa equipe resolveu propor um desafio para ele: participar da Corrida Noturna de Jacareí, com um percurso total de 6 km 430 metros. Ele nunca havia participado de uma prova, mas topou. Para isso, foi necessário mais foco nos treinos. E eis que chega o grande dia da corrida, noite de sábado, 27 de abril. Um aquecimento aqui, outro ali, e minutos depois, Henrique e eu nos concentramos na pista, junto com os demais corredores, até que foi dada a largada. Eu acompanhei durante toda a prova. Dos mais de 1000 corredores que passaram por esta pista, há inúmeras histórias de amizade e de amor, de quem reuniu toda a equipe para correr, como foi o caso desse pessoal aí. Teve também casais, como a dona Sueli e o seu João Batista. Eles são de São Paulo e a paixão pelas corridas iniciou por incentivo dos filhos. Já viajaram para Belo Horizonte, Rio de Janeiro para competirem. Mas para eles o que importa mesmo é conseguirem correr juntos, um sendo a fortaleza do outro. Dona Sueli, além da qualidade de vida, né, correr em equipe, correr com um companheiro também ajuda? Ah, é tudo de bom. Dá até uma pimentadinha, né? Na situação, né? Então fica uma coisa até mais gostosa, entendeu? Porque é um desafio, porque os dois ali sentados, eu sou bem mais velha que ele, né? Então eu procuro sempre, ó, cheguei tantos minutos na sua frente, difícil ganhar de mim. Chegamos na metade da corrida. Além de ter um preparo físico, é preciso manter o foco no psicológico, se concentrar em cada etapa do percurso. Tranquilo? Não, mas vamos resistir. Esse controle faz toda a diferença numa prova e manter um ritmo também de acordo com a sua velocidade para não se cansar demais e ter problemas lá na frente. Aê, Dani! Após cerca de 50 minutos, enfim, conquistamos nosso objetivo. Henrique, sensação de missão cumprida, já tá pensando na próxima? Com certeza. Vamos para a próxima, missão cumprida. Conseguimos chegar ao final, né? Foi muito, muito legal. Nossa Senhora, eu estava me preparando faz tempo para isso. A expectativa era muito grande, que bom que deu certo. Em esporte é mudança de vida, é qualidade de vida, é melhoria em todos os aspectos. Ajuda na disciplina, me ajudou em tudo, mudou minha vida, de verdade. É outra vida hoje. Hoje eu durmo bem, hoje eu tenho qualidade de vida, tenho disposição e vivo muito melhor. Viver com qualidade, né? Só sobreviver não vale a pena. E a meta do Henrique não terminou. Ele ainda pretende perder 20 quilos. Disciplina e foco já vimos que ele tem, né? Tá aí, sensacional, suamos a camisa lá, eu corri com a câmerazinha lá atrás do Henrique. Correu mais, né, Elton, do que 6 quilômetros, porque voltava eles chegarem. Bom, já no final da corrida, veio conversar com a gente a dona Glória, que aos 62 anos, ela se prepara para correr maratonas. Escuta aí os conselhos que ela dá para quem quer começar a praticar atividade física e, por que não, sair correndo por aí. A dica que eu dou para eles muita é vontade, a seguinte, né, gente? é iniciar caminhando e que chega lá, caminha
1 quilômetro, 1,5. De pouco em pouco eles chegam a 21, a 30, que nem eu. Aí, sensacional, dona Glória, diz que é fã da TV Câmara. Zildinha, a gente viu a corrida, como ela é transformadora, a dança também tem, a gente já fez várias reportagens aqui, tem um elemento também transformador na vida das pessoas, não só quem pratica a dança, mas quem assiste também, né? Quem assiste também. A dança, ela tem esse poder transformador, sim, tanto físico quanto psicológico, né? E causa esse bem-estar tanto a quem pratica quanto a quem assiste. Então, mas assim, legal é experimentar. Quem dança, ela sente mais próximo toda essa transformação. Bom, e atletas do Bicicross Jacareí disputam a terceira etapa do Campeonato Paulista da Mobilidade, na cidade de Votorantim. Fique por dentro das notícias do esporte em nossa cidade no quadro Câmara Esporte. E aí, galera, tudo bem? Eu começo esta edição do Câmara Esporte falando de taekwondo. No último fim de semana, rolou a primeira etapa do Campeonato Paulista da modalidade. E Jacareí mandou muito bem, conquistando 14 medalhas de ouro, é isso mesmo, e 3 de prata. Bacana para nossa equipe, né? E domingão tem a terceira etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, que vai ser disputado em Votorantim, ali na região de Sorocaba. No ranking por equipes, estamos na 10ª colocação, num total de 20 clubes. Mas até o fim do ano dá tempo de ir atrás de melhores colocações, né? E também no domingo, Jacareí vai sediar a segunda etapa do Circuito Paulista Feminino de Sevens, no Campo Balneário, a partir das 9 horas da manhã. Já a equipe masculina não compete neste fim de semana, mas está treinando pesado porque dia 11 de maio, no próximo, tem clássico contra o São José dos Campos, lá na casa do adversário. E neste domingo haverá uma aula de yoga de graça no Viveiro Municipal Seu Moura, a partir das 9 horas da manhã. Basta levar um pano para forrar o chão e ir com roupas leves. Outra atividade gratuita são as aulas funcionais para crianças, que acontecem às terças e quintas-feiras no Parque da Cidade, toda quarta-feira no Educa Mais Paraíso e toda sexta-feira no Parque Meia Lua. As aulas acontecem das 5h30 às 6h30 da tarde. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Um excelente fim de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau! E as dicas, então, do Câmara Esporte com a Daniela, que além de repórter é a nossa atleta, né? Ela que acompanhou o Henrique lá. O Câmara Esporte na prática, 7 né? Não é quilômetros só... correndo lá. De onde que você dá as suas aulas e qual é o público que se interessa e vai buscar para aprender a dançar? Eu tenho um estúdio de dança, é o Estúdio de Dança Zildinha Prado, que no momento ele encontra-se na minha casa, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Ali eu recebo pequenos grupos, onde a gente treina jazz e dança de salão. A minha formação é jazz e dança de salão, apesar de eu ter conhecimento e cursos em outras áreas, mas essas duas são a que eu mais me dedico. Também tenho o lado mais comercial, que são as coreografias para casamentos, debutantes e eventos, né, bandas, enfim, e também eu faço essas coreografias. Aí vem o terceiro lado, que é o lado apaixonante, que é esse trabalho com a comunidade através desses eventos culturais, né, que às vezes são promovidos através de editais ou alguns outros tipos de trabalhos, né, que tem mais acesso à comunidade. Bom, e como de costume, a Câmara de Jacareí realizou mais uma sessão solene em homenagem aos desbravadores Luzeiros do Vale. Vamos conferir como foi. A união faz a força. É este o espírito que move integrantes do Clube Desbravadores Luzeiros do Vale, homenageados em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Jacareí. A Melissa é uma das integrantes deste grupo e enche a boca para falar dessa turma. Lá eu me sinto muito bem, sou muito bem recebida, tenho muitos amigos. E lá eu me sinto muito feliz, porque lá é incrível. A noite contou com o plenário da Câmara praticamente lotado e com a presença dos vereadores Rodrigo Salomão, do PSDB, Valmir do Parque Meia Lua, do DC, além do presidente do Legislativo, o parlamentar Abner de Madureira, do PR, que presidiu a sessão.
Compareceram também o secretário de Esportes, Marcelo Fortes, o pastor Jaime Gandra, líder dos desbravadores aqui no Vale do Paraíba, do pastor Ezequias Melo, representante da Igreja Adventista de Jacareí, e de Dona Maria Lúcia de Souza, fundadora do Clube Desbravadores Luzeiros do Vale, que se enche de orgulho ao olhar para trás e enxergar todo o trabalho feito com esses jovens nesses 39 anos de clube. E nós temos trabalhado em prol dessa garotada, como eu já falei aí, né? De uma maneira dedicada, voluntariamente trabalhamos, não ganhamos nada para isso, mas o nosso objetivo é ajudar os pais exatamente no desenvolvimento físico, mental e espiritual deles. O presidente da casa, Abner de Madureira, parabenizou o trabalho desenvolvido no clube há quase 4 décadas. Um trabalho maravilhoso, o trabalho da Irmã Maria, o trabalho dos pastores, monitores e professores dessa organização. E eu quero mais uma vez parabenizar todos os envolvidos nessa linda festa. Aí então, um registro de mais uma sessão solene do Clube Desbravadores Luzeiros do Vale. Isildinha, vamos falar um pouquinho mais então do espetáculo. A gente sabe que é 1 hora aí ininterrupta, com 8 bailarinos se sucedendo no palco, a temática. Queria que você falasse um pouquinho de quem são esses bailarinos, essas pessoas que estão com você há muito tempo, quem são esses artistas que vão realizar esse espetáculo. Esses alunos, né, esses bailarinos, alguns já são formados na dança também, e por mim, e eles iniciaram num projeto que eu desenvolvia, né, na cidade de São José dos Campos, que chamava Dança e Vale do Sol, que é uma região sul do Vale do Sol, lá em São José dos Campos. E aí eles vieram desde esse projeto, alguns desde o Baby Class, né, crianças de 4, 5, 6 anos daí em diante, já faz tempo, né? E agora eles estão caminhando comigo, fazem parte da minha companhia. Essa companhia ela se apresenta em festivais, competições, enfim, desenvolve alguns trabalhos, além dessa mostra que iniciou agora esse ano de 2019. São apaixonados pela dança, querem, né, desenvolver isso para a sua vida, e essa mostra de dança ela tem uma grande importância para eles, que é um grande peso no seu currículo, né? E são jovens caminhando para atingir o sucesso dentro dessa área que é maravilhosa, que é a dança. Muito bem. Então o espetáculo, reforçando, estará no próximo sábado, às 3 da tarde, na Escola Estadual Professor Silvio José Seco, lá no Santa Marina. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Já é a segunda mostra, né? A próxima vai acontecer agora também, no mês de maio, dia 31, às 17h30, na frente da Sala Mário Lago, né? Uma arte de rua, uma mostra aberta aqui no centro da cidade. Então, quem não conseguir estar lá na escola, né, neste sábado, tem essa opção. E depois, em agosto, vai ter uma nova data, que vai ser na Educa Mais do Parque Meia Lua, lá no Céu das Artes. Também vai acontecer uma mostra lá. Mas é só acompanhar o site da Fundação Cultural também, que eles estão sempre expondo lá essas atividades, né, culturais da cidade. É de grande importância, eu convido a todos a prestigiar, né, assista, levem as crianças, levem todas as pessoas, homens e mulheres, né. É um evento educativo, informativo e de grande importância e de relevância para a nossa sociedade. Aí. Pois é, então, ó, reforçando, hein? Amanhã, às 3 da tarde, lá na Escola Estadual, o professor Silvio José Seco. E você que quer ficar por dentro de outras opções de entretenimento, lazer e cultura aqui na nossa cidade, se liga aí. Brincar com as sombras é uma coisa que a gente faz desde criança. Elas dão asas para nossa imaginação e até as proporções ficam diferentes. Aqui em Jacareí vai acontecer o 6º Festival Internacional de Sombras. Ficou curioso? Se liga! O espetáculo é um verdadeiro cinema animado ao vivo. 300 silhuetas ilustram a história de uma coruja que proíbe o sono em um lugar onde é sempre noite. Impedidas de dormir, as crianças lutam para que o medo de perder os sonhos não destrua o reino mágico. Já a peça Dois Mundos é inspirada na colonização do planeta. O encontro de duas culturas opostas, cada uma com suas motivações, crenças e sentimentos, revelam a natureza da humanidade e os conflitos gerados por essa diferença.
E para encerrar o festival, na terça-feira, uma companhia da Alemanha traz a peça Controle Remoto. E além das sombras, vai ter música, dança e pintura em tela. E para quem gosta de artesanato, tem feirinha lá no Pátio dos Trilhos a partir das 9 da manhã no sábado. E se você estiver por lá, ainda dá para curtir uma música a partir das 10 horas. Agora aqui no Café Benedire vai rolar uma oficina de máscaras. Para você se inscrever, você tem que entrar lá no site da Fundação e todas as informações também estão lá. Ó, eu sei que são vários eventos, mas se você se organizar direitinho, dá para ir em todos, viu? Se ligue e não vai perder. E se você quiser ver algum dos seus eventos aqui na nossa agenda cultural, é só mandar pra gente lá nas nossas redes sociais. Tchau! Bom dia, fica por aqui. Zildinha, muito obrigado pela sua presença. Boa sorte lá na sua amostra. Sucesso para você. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade. Agradecer à Fundação Cultural, né, para a gente conseguir fazer esse trabalho juntos, um trabalho tão importante. Mandar um beijo a todos os meus alunos que estão assistindo e acompanhando. Obrigada, sem vocês nada é possível. Aos meus alunos da companhia, né? E, enfim, a todo mundo da dança, convido a todos a dançar, quem dança é muito mais feliz. Exatamente. Bom, você pode continuar nos acompanhando no nosso site jacareí.sp.leg.br e lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Você também pode acompanhar nossas reprises logo mais ao meio-dia e também às 11 da noite. É isso aí. E hoje, a partir da 1 da tarde, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no jornal Notícias de Jacareí. Um bom final de semana a todos vocês. Nós aqui no Bom Dia Jacareí nos vemos na segunda-feira. Um forte abraço. Até lá.